Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E hoje nós estamos mais uma vez aqui para fazermos a lição de número 12. É a penúltima lição do nosso trimestre. Estamos encerrando o trimestre, encerrando o ano 2024. E domingo que vem será a lição de número 13 e depois iniciaremos uma outra revista. A lição de hoje tem como tema: não se cansem e não desanimem. E nós vamos orar para que Deus possa nos conduzir, porque é Ele quem nos conduz em todas as coisas, né? Então nós vamos a Deus nesse momento em oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a Deus a tua direção, para que tudo que façamos aqui seja para a tua honra e glória. Abençoe cada palavra, cada gesto e dê, ó Deus, ouvidos sensíveis àqueles que estarão participando, para que a tua palavra chegue no coração de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base, né? É Hebreus capítulo 12 e os versículos capítulo 1 e 2, os quais eu leio nesse momento, que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso. Algumas versões dizem todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Esta é 3 versículos do capítulo 12 da carta aos Hebreus, que é o nosso texto básico, como já disse. Não se cansem e não desanimem. É uma palavra fantástica para nós e de modo muito especial para os cristãos daquela época, uma vez que eles passavam por momentos tenebrosos. Na lição anterior, refletimos sobre a natureza da fé e como, sem essa fé, será impossível agradar a Deus. Na lição de hoje, refletiremos acerca da importância de olharmos atentamente para a vida e o ministério de Cristo, como exemplo maior da nossa conduta cristã. Nós temos 3 pontos e nós temos esses pontos da seguinte maneira. O primeiro, olhe para Jesus. O segundo, não tema a disciplina. E o último é vivam em paz. Então são os temas que nós vamos abordar aqui nesse momento. Após elencar uma longa lista de homens e mulheres fiéis, os quais viveram pela fé, confiando nas promessas de Deus, o autor da carta aos Hebreus exorta aos irmãos a considerarem a vida e o final daquelas testemunhas. De fato, como foi amplamente expresso na lição passada, aqueles que vivem pela fé certamente correrão em direção contrária aos valores e princípios desse mundo. Então isso é importante, essa compreensão de que nós não vivemos mais para o mundo, mas nós vivemos para o Senhor. Então o mundo não tem, nós não temos mais
os mesmos valores que o mundo, né? Enquanto o mundo caminha numa direção, nós caminhamos numa outra. Os cristãos hebreus deveriam cultivar duas atitudes fundamentais. A primeira atitude seria a santidade na vida. Livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. Hebreus capítulo 12, verso 1. A santidade, meus irmãos, é algo que precisava ser buscada nas relações entre os irmãos, bem como em suas próprias vidas. É relevante notar que o autor parece comparar o pecado a uma erva daninha que entra sorrateiramente no campo do coração, sendo difícil retirá-la. Ou ainda, o pecado parece uma carga pesada e amarrada sobre as costas de uma pessoa, trazendo dificuldades, e desse modo a pessoa precisa de tornar de forma urgente livrar-se desse peso. Há um filme muito interessante que é o Peregrino, e o Peregrino justamente trata desse assunto, porque aquele homem precisava se livrar de um fardo, e o fardo era o seu pecado, e ele então precisava se encontrar com Jesus, e se encontrou. E quando ele se encontrou com Jesus, aquele fardo caiu. A segunda atitude decorre da primeira, uma vez que a perseverança na fé somente é possível a partir do momento em que o peso do pecado é retirado. Assim, livre desse peso, pode-se correr livremente a carreira que nos está proposta. Todos nós sabemos que correr com um fardo nas costas é muito difícil, né? É muito difícil, é muito cansativo. Então, a proposta é que nós entreguemos esse fardo, tiremos esse fardo de nós e a gente corra a nossa carreira cristã livremente. Dentre aquelas testemunhas está a maior de todas, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Pois é por meio dele que podemos ter fé nas promessas de Deus. É por meio da sua obra que torna possível a todo aquele que crê o acesso ao Pai e à glória do céu, ao descanso de Deus, conforme compreendemos no capítulo 4 desta carta. Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, viveu em total obediência à vontade do Pai. Suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus, conforme nós vemos em Hebreus capítulo 12, no verso 2. O autor dessa lição também diz assim: portanto, olhar para Jesus, sua obra, sua história e seu testemunho é o segredo para perseverarmos na piedade. Todos os grandes personagens do Antigo Testamento, os quais já foram mencionados lá no capítulo 11, venceram pela fé e são testemunhas para nós. Então, também nós precisamos ser testemunhas para aqueles que estarão adiante de nós, né? Pessoas que estão por vir, seja nossa família, nossos parentes, nossos amigos, pessoas que ainda sequer nasceram, mas que vão olhar para a nossa história, assim como nós olhamos a história desses homens e mulheres do capítulo 11 da carta aos Hebreus. O autor também menciona aqui, ele diz assim: não tema a disciplina. Esta identificação com Jesus também revela um aspecto pertinente na carta aos Hebreus, segundo o qual, por meio da obra de Cristo, temos a nossa filiação com o nosso Pai. O Filho unigênito de Deus
padeceu muito sofrimento nesse mundo, sem cometer nenhum pecado. Nós, porém, os que alcançamos a graça de ser chamados filhos de Deus por meio de Cristo, somos pecadores. Assim, o sofrimento tem para nós um aspecto importante da nossa filiação com o Pai, que é o aspecto da disciplina. O autor da carta lembra aos cristãos hebreus que ainda não havia sido exigida a entrega das suas próprias vidas, mas eles tinham de lutar até o fim contra o pecado e a sua influência. Meus irmãos, é muito importante isso aqui, porque sem mérito algum, Deus nos fez seus filhos. Então nós somos filhos de Deus adotivos. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Aquele que aceita, que recebe, que tem Jesus no seu coração, ele é feito filho de Deus. E a gente sabe perfeitamente que aqueles que entregam as suas próprias vidas, né? Nós entregamos as nossas próprias vidas ao Senhor, e é uma luta, não é fácil. Muita gente pensa que ser cristão, ser crente é fácil. Não é, mas é uma luta diária que nós temos contra o pecado. O autor da carta nos mostra que a disciplina é um instrumento de Deus para a santificação do seu corpo. A disciplina, portanto, é um dos aspectos que mostra o amor do Pai se importando conosco. Todos nós sabemos que os nossos pais nos corrigiram, usaram a disciplina, e nós também fizemos isso, ou fazemos isso com os nossos filhos. E nós fazemos isso porque nós o amamos. Então, a disciplina de Deus sobre nós, a gente não pode olhar isso como alguma coisa ruim, mas alguma coisa como que Ele quer nos ensinar para que a gente possa crescer na nossa vida emocional, espiritual, na nossa vida de um modo geral. O autor faz menção no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. Ele diz assim: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem Ele aceita. Ora, fica claro que a disciplina do Senhor é, em primeiro lugar, por conta dos nossos erros e pecados, e em segundo lugar, porque Ele nos ama e se importa conosco. Ele não é um pai distante, o qual deixa seus filhos fazerem suas próprias ações malignas. Não fica distante e assim as corrige. É um Deus zeloso, é um pai zeloso, o qual deseja que sejamos filhos maduros e testemunhas da sua bondade e justiça. Esse é um aspecto significativo da repreensão e da disciplina de Deus. Elas não têm como objetivo nos desmotivar em nossa caminhada, porém, sim, nos levantar e fazer-nos seguirmos adiante. Então, nós precisamos compreender que a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, não é para nos destruir, não é para desmotivar, não é para fazer a gente retroceder, mas é para a gente pensar sobre a vida, consertá-la e seguir em frente para a honra e glória do nosso Deus. Ele diz assim ainda: a disciplina é quase sempre dolorosa. Em geral, a disciplina do Senhor não é agradável em nossa natureza contaminada pelo pecado. Ela tem o aspecto duro e frio do sofrimento. Desse modo, o autor da carta aos Hebreus ilustra essa verdade com uma parábola familiar.
nos versos 9 e 10 do capítulo 11, segundo o qual tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos, né? É a ilustração que o autor faz aqui nessa carta. Já no finalzinho do ponto 2, o autor diz assim: portanto, sendo filhos de Deus, devemos nos alegrar com a sua disciplina, mesmo que, em primeiro momento, não pareça ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Então, meus irmãos, muitas vezes a disciplina a gente vê ela com uma certa tristeza e às vezes a gente até nem entende, mas na verdade depois nós passamos a entender, porque é a boa mão do Senhor fazendo com que os nossos caminhos sejam endireitados, a nossa vida seja endireitada para a honra e glória do Senhor. E o item 3, ele diz assim, o ponto 3 assim: vivam em paz. Nesse prisma, o autor da carta aos Hebreus conclui seu argumento exortando aos cristãos a levantarem as mãos cansadas e a fortalecerem os joelhos vacilantes. Hebreus 12, 12. Ajustados pela disciplina do Senhor, para que jamais nos desviemos, mas sejamos curados das nossas imperfeições. Esse caminho reto leva os cristãos a dois resultados. O primeiro é a paz com todos. Então, a vida nos ensina a ter paz com todos. Os problemas que enfrentamos, a correção, nos ensina a ter paz com todos. É interessante que na passagem do capítulo 12, verso 14, a paz deve ser buscada, também como um exercício de disciplina. Diz o texto: busquem a paz. O segundo é a santificação, como algo imprescindível na natureza daquele que nasceu do Espírito, e como diz o verso 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se por um lado nós precisamos buscar a paz, né, a tranquilidade, a harmonia, a comunhão com todos e até mesmo com a gente, também nós precisamos ter uma vida santa, uma vida de santidade diante do Senhor. E o que é uma vida de santidade? É tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Com efeito, a disciplina em buscar a paz e a santificação também refletirá no dia a dia daquele o qual está com os olhos fixados em Jesus. Em primeiro lugar, ele desenvolverá relacionamentos sem mágoas e sem amarguras. E em segundo lugar, não trará desrespeitosamente as coisas que pertencem ao Senhor. Antes, o temor do Senhor estará sempre em sua mente, bem como em seu coração, produzindo avaliação, disciplina e evolução constante. É bom a gente sempre lembrar que temer ao Senhor não tem nada a ver com ter medo dele, né? Nós não temos medo de Deus, nós tememos, muito embora nós sabemos que ele é Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Isso deve trazer para nós um sentimento de respeito, de tremor diante daquilo que ele é. Sendo assim, devemos manter a nossa mente e coração fixados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, para que não nos cansemos e nem desanimemos em nossa peregrinação nesse mundo. Que sejamos agentes da paz, uns com os outros, encorajando os nossos irmãos e a santificação. É bom a gente lembrar que nós
estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a um reino que é o reino de Cristo Jesus. E quando a gente sair deste mundo, nós então alcançaremos a vida eterna na presença do Senhor. Para pensar e agir, duas coisas que o autor nos chama a atenção aqui. Primeiro, à luz do que refletimos hoje, qual é o maior desafio da nossa geração no que tange à santidade? É algo para a gente pensar. Então, qual é o seu maior desafio para ser um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo, alguém santo diante do Senhor? E santo aqui não tem aquele sentido de você ficar num local separado, longe de todo mundo, se achando melhor do que todo mundo. Não é isso. Mas santo aqui é a gente lutar contra as armas, contra coisas da vida e lutar em favor da nossa vida espiritual. E lutar contra o pecado. E a segunda coisa que ele menciona, você já foi disciplinado pelo Senhor? Então é uma pergunta que a gente precisa fazer. Quanta disciplina nós já atravessamos? E quantas disciplinas nós já suportamos? E quantas disciplinas que após a gente passar por elas, a gente se tornou uma melhor pessoa, um melhor crente, um melhor servo de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que esta lição, mais uma vez eu peço, que guarde no seu coração. Não se cansem e nem desanime. Para nós cristãos, não há lugar para desânimo, não há lugar para desistência, mas há lugar para ânimo e lugar para persistência na nossa caminhada de vida, porque o que nos espera é algo muito superior àquilo que nós podemos ver nos nossos olhos carnais. Que Deus abençoe a sua vida e que esta lição marque o seu coração, a sua vida, a sua família, para a honra e glória do Senhor. Que Deus a abençoe, o abençoe.